Olá, pessoal! Com muita alegria, me dirijo a vocês para trabalharmos mais uma aula, basicamente de física moderna, mas não apenas física moderna, já que nas aulas anteriores nós encerramos a física moderna. A teoria da relatividade, mecânica quântica, tudo que precisaria ser estudado já o foi. Nós reservamos esta, que é a última aula antes do início do nosso curso de revisão, para abordar questões principalmente sobre a prova de 2014. Tanto o professor Marcel quanto eu temos anunciado isso já há algum tempo, né? Caso sobrasse algum tempinho no final do curso, nós trabalharíamos separadamente as questões da prova de 2014. Só estou conferindo aqui para ver se eu não falei bobagem. Não, essa é a semana de 21 de setembro, é a última aula regular, né? O assunto já está encerrado, física moderna é o meu último assunto. Teremos o simulado na semana do dia 28 e no dia 5 de outubro, na semana de 5 de outubro, começa a nossa revisão final. Todos os assuntos serão repassados na mesma sequência como foram apresentados ao longo do ano. Sendo que nas aulas de quinta-feira nós vamos continuar fazendo aprofundamento com novos assuntos. Vem aí pêndulo simples, MHS, cone de Mach, ondas superficiais, coeficiente de troca de calor por convecção, algumas coisas que não foram trabalhadas ainda, não nas minhas aulas, ok? Problemas extra, né, para aprofundamento. Mas a prova de 2014, eu estava dizendo, foi uma prova especialmente difícil, uma prova de física, né? Não sei das outras disciplinas. Mesmo assim, tivemos um aluno nosso aprovado, e o fato da prova ser difícil não é necessariamente uma coisa ruim, a princípio até é bom, porque afasta aqueles mal preparados, que evidentemente não é o seu caso. Porém, há um risco, se a prova estiver excessivamente difícil, com questões mal feitas, e havia 3 contestações naquelas questões, inclusive as 3 foram motivo para a resposta do ITA, uma delas foi anulada, nós vamos ver qual é a questão, as outras 2 o ITA contestou e não anulou, uma delas inclusive aquela barra presa a uma parede, né, que sofria uma deflexão vertical, já falamos sobre ela, módulo de Young, não poderia ter caído. Aí o pessoal do ITA, a gente sabia, né, argumentando que resolver assim na ponta do lápis não seria possível, mas daria para deduzir por eliminação qual é a alternativa correta. Esse foi o argumento deles. Essa percepção é uma habilidade, então, aparentemente, que se cobra do ITA. Mas quando a prova, eu dizia, principalmente a parte de testes, né, a parte objetiva, está muito difícil, acaba favorecendo o acerto casual, né? O cara que chuta, de repente, pode ter sorte e o cara tirar um 6, 7, o cara que faz tudo na raça pode tirar um 4, 5, 40, 50%, que é uma porcentagem, às vezes, expressiva, conforme o grau de dificuldade da prova. E aí, de repente, no chute, alguém pode se sair melhor. Então é essa crítica que a gente faz. É bom que a prova seja difícil, mas que não tenha questões mal feitas e que não seja, assim, excessivamente difícil, a ponto de quase extrapolar o nível do ensino médio. E a prova de 2014 estava recheada de questões com críticas desse tipo. Nós vamos abordar de frente algumas dessas questões agora, não farei abordagem completa, algumas questões de 2014 e outras também, inéditas do nosso material, estarão propostas para casa. Convido-os a refletirem, sempre me colocando à disposição para futuras trocas de ideias, caso lhe pareça oportuno. Ok? Então, isto posto, e naquele ano, então, apesar da prova de física ter estado tão difícil, tivemos um aluno nosso aprovado, mais de um provavelmente, mas um deles me chamou a atenção, eu não vou citar o nome porque não tenho 100%, só 99% de certeza que é assim. Essa pessoa passou no vestibular do ITA bem colocado, com nota 4 na prova de física. Tá? Então, não é verdade que você, para passar no ITA, tem de gabaritar. Às vezes, acertando metade da prova, você está no bolo. Claro que ele deve ter se saído muito bem também nas outras provas. Contrastando com a prova de 2014, né, também a de 1999 foi uma prova particularmente difícil. Já de 1995 foi muito bem feita e bem tranquila. Tá?
chamaram a atenção esses anos. Bem, mas vamos ver então que questões são essas, que comentários elas merecem. Primeira questão de hoje, antes ainda, resposta do desafio da aula anterior eram 4 alternativas, quais as corretas, a 1, a 2 e a 4. Tá? Veja se você acertou então. Uma questão de gravitação universal de 2014, que tem a ver com física moderna por causa dessa expressão da energia mecânica total, né? A energia total no sistema elétron-próton no átomo de hidrogênio tem uma expressão muito parecida com esta, não é? Soma da energia cinética lá com a energia potencial elétrica. Nós vamos falar disso também durante esta aula, mas aqui é gravitação. Eu só coloquei pela proximidade, pelo fato do ano, né, e pela proximidade com essas outras questões de física moderna que vão aparecer hoje. Considere 2 satélites artificiais S e T em torno da Terra. S descreve uma órbita elíptica com semi-eixo maior A, está indicado aí no desenho, manuscrito, e T uma órbita circular com raio A, com os respectivos vetores posição RS e RT com origem no centro da Terra. É correto afirmar que. Então, repare que o raio do satélite que descreve órbita circular é igual à medida do semi-eixo maior do satélite que descreve a órbita elíptica. Esse é um dado importante. Com ele eu posso matar a questão rapidamente. Pela terceira lei de Kepler, né? Lembra o que diz a terceira lei? A razão dos quadrados dos períodos é igual à razão dos semi-eixos maiores das órbitas. T1 ao cubo sobre A1 ao cubo, igual a T2 ao cubo sobre... Aliás, T1 ao quadrado sobre A1 ao cubo, igual a T2 ao quadrado sobre A2 ao cubo. Pois é, como o semi-eixo maior da órbita do satélite que descreve a órbita elíptica é igual ao raio daquele que tem órbita circular, e para a circunferência podemos entendê-la como uma elipse em que os semi-eixos são iguais, então naquela terceira lei de Kepler os denominadores se cancelam. Então a gente prova rapidamente que os períodos são iguais. A resposta correta então é a da letra C. Esta não poderia ser então considerada uma questão difícil. Não era não. Mas é legal que a gente analise por que as outras estão erradas. Tá? Evidentemente a letra D fica falsa, a D é falsa porque ela fala justamente diferente do que a C que nós acabamos de verificar é a correta. Mas as demais, a letra A, ela é curiosa, para o mesmo intervalo de tempo a área varrida por RS é igual à área varrida por RT. E a letra B, para o mesmo intervalo de tempo a área varrida por RS é maior que a varrida por RT. Essas duas estão erradas. Como é que eu provo isso? Ora, se os períodos são iguais, esses intervalos de tempo, esse mesmo intervalo de tempo que o teste se refere, poderia ser o próprio período, não é? Num tempo igual ao período, cada um desses satélites descreve, e esse tempo é o mesmo, insisto, uma trajetória que corresponde à área da linha completa, né? Então, o satélite que descreve a órbita elíptica descreve a área πAB, onde B é menor do que A. Eu espero que a fórmula da área da elipse seja bem conhecida. Vocês estudam isso? Fórmula da área da elipse, πAB, suponho que sim, né? Em cônicas. E a área do satélite que descreve a órbita circular é πA ao quadrado. Como B é menor do que A, né? Porque B é semi-eixo maior da elipse, então a área descrita por S é menor do que a área descrita por T. Isso não está escrito nem na alternativa A, nem na B. Certo? A fala que as áreas são iguais e a B fala que a área descrita por S é maior, quando na verdade é menor. Tá? Então a B acaba sendo falsa também. Mas se é tão fácil essa análise, como parece ser, professor, por que o senhor está discutindo essa questão? Porque já ouvi algumas pessoas reclamarem, mas professor, isso não ofende a segunda lei de Kepler. Nós usamos a terceira lei para provar que a certa é a C, a D é errada. E o que diz a segunda lei? As áreas varridas pelo raio vetor são diretamente proporcionais aos tempos gastos em varrê-las. Lembram? Em tempos iguais, os raios vetores descrevem áreas iguais. E os períodos são iguais. As áreas não deveriam ser iguais pela segunda lei de Kepler. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar isso? E isso, nessa altura do ano, é um perigo.
Nada a ver. A segunda lei de Kepler, por favor, releia o enunciado dela, reestude os princípios da gravitação, se for o caso. Ela diz respeito a cada planeta orbitando num sistema solar. Então, para o mesmo planeta, em tempos iguais, os raios descrevem áreas iguais. Vale para satélites também, mas seria para o mesmo satélite. Quem relaciona os movimentos de dois satélites é a terceira lei, certo? A segunda lei fala de um satélite só. Você percebeu isso? Ao que parece, alguns alunos, na pressa, né, na falta de reflexão, acabam não percebendo isso. A segunda lei valeria para cada satélite, descrevendo órbita. Em geral, a gente trabalha com órbitas elípticas, daí para provar, né, que a velocidade no afélio é menor do que no periélio, por exemplo. Tá? Mas no caso aqui não, já que são dois satélites, a segunda lei de Kepler não se aplica. A terceira lei é que é adequada para isso. E a letra E, se S e T têm a mesma massa, então a energia mecânica de S é maior que a de T. Se as massas dos satélites são iguais, qual deles deve ter maior energia mecânica? Será que aquele que descreve a órbita elíptica ou aquele que descreve a órbita circular? Calcular a energia mecânica total é algo sempre importante, tanto na gravitação como na mecânica quântica, né? Quando você calcula a energia do sistema no nível N. Na gravitação, para órbitas circulares, isso nós já devemos ter feito. Não sei se é exatamente assim, mas a energia mecânica total vale cinética mais potencial, né? mv2 sobre 2 somado com menos gmm sobre r. Ocorre que a força centrípeta, mv quadrado sobre r, é a força gravitacional gmm sobre r ao quadrado. Não é? Então, cancelando r com o quadrado, você prova que mv quadrado vale gmm sobre r. Várias questões já foram resolvidas por esse encaminhamento lá nas aulas de gravitação. Então a energia mecânica total vale mv quadrado, você substitui por gmm sobre r, por isso fica gmm sobre 2r, e repete lá o segundo termo, a energia potencial gravitacional continua menos gmm sobre r. Tirando o mínimo, você vai chegar a menos 2gmm sobre, aliás, menos gmm sobre 2r. Tá? Muitos de vocês memorizaram. Tá? Vários estudantes candidatos ao ITA têm, além de grande inteligência, uma memória de elefante. Eu confesso que quando aluno eu não sabia decor isso aí, não sabia deduzir. Mas decor não. Eu sei que muitos de vocês memorizaram e aqui é bom saber disso. Para órbitas circulares, a energia mecânica total se calcula por menos gmm sobre 2r, uma expressão parecida com a da energia potencial. Aliás, a energia potencial é exatamente o dobro, né, da total. Daqui a pouco nós vamos precisar falar sobre isto. Tá? Curiosamente, uma expressão parecida com a da energia potencial é a expressão da energia mecânica total. Isso para órbitas circulares. E para órbitas elípticas, eu já tenho dito várias vezes para vocês, não apenas quando ensino a terceira lei de Kepler, que daí, em vez do raio, entra o semi-eixo maior da órbita. Tá? E como no caso, o R, o raio da órbita do satélite que descreve a órbita circular, é igual a A, isso foi dado lá no enunciado, né? Igual ao semi-eixo maior da órbita do satélite que descreve a órbita elíptica, então, tendo eles a mesma massa, já que esse emesão é a massa da Terra, né? Tendo os satélites a mesma massa, a letra E está errada. Os satélites possuem a mesma energia mecânica e não é verdade que S tem energia mecânica maior do que a de T. Did you understand? Especialmente, não apenas que a alternativa C é a certa, mas também o porquê das outras serem erradas. Você captou essa conversa sobre a energia mecânica total? Certo, nessa altura do ano, geralmente, as pessoas que não haviam memorizado antes, memorizaram ao longo do ano, tá? Mas eu não lembro de ter demonstrado em sala, não é costume fazer isso, que para órbitas elípticas a energia mecânica total vale menos gmm sobre 2A. Lembro de ter falado, mas demonstrado assim não. Tá? Há várias maneiras de demonstrar. Em geral recorre-se à conservação do momento angular, ou à segunda lei de Kepler. As duas estão muito ligadas, sabe? Essa história de dizer que a velocidade no afélio é menor do que no periélio, isso se analisa pela segunda lei de Kepler, dá para concluir com facilidade, né? E também pela lei da conservação do momento angular, que quando cai, isso você já ouviu de mim, ela é uma regra insinuada no enunciado, já que momento angular não é conceito de ensino médio.
Então, nesse momento, eu aproveito, em vez de hoje, tá, propor um outro exercício extra, como aconteceu na aula anterior, eu vou propor que você resolva de novo, se já resolveu, ou resolva agora, se não resolveu ainda, o exercício o teste número 14 da aula 15 regular, lá nas aulas de gravitação, primeiro semestre. É um teste proposto. Provavelmente eu não resolvi esse teste na sala, não. Com ele você vai provar que a energia mecânica total do sistema formado por um planeta que orbita ao redor de uma estrela, uma lua que orbita ao redor de um planeta, desculpe, se bem que valeria também para planeta orbitando ao redor de uma estrela, ela é, como diz aqui na letra A, menos GMM sobre 2A. Tá? Eu gostaria que você fizesse esse teste. Provavelmente vocês que estão levando a matéria a sério, que estão fazendo todos os testes, já fizeram. Tá? Aqui essa expressão que é dada no enunciado é uma outra maneira de expressar a conservação do momento angular, ou a segunda lei de Kepler. Tá? Ela pode levar a esse tipo de conclusão. Tá? Por favor, leia o enunciado, certifique-se daquele resultado e incorpore ao seu patrimônio intelectual. Não gosto do verbo decorar. Já tenho feito referências elogiosas àqueles que têm boa memória e decoram. Mas a gente não pode decorar e depois dizer é porque é sem saber de onde vem. Isso é perigoso. Certo? Então não é só decorar. Decorar é o menos importante. Então, resolva. Chegue lá e provavelmente dessa forma você nunca mais esquecerá que a energia mecânica para órbitas elípticas é calculada por menos GMM sobre 2A, quando já demonstramos que para órbitas circulares é menos GMM sobre 2R. Beleza? Vamos em frente. O que mais a prova de 2014 trouxe de diferente? A questão que eu vou ler agora, gente, é uma questão que aparentemente é de química. Tá? Fala aí de rede cristalina, de elétrons que acabam tendo a interação com o núcleo alterada pela existência de impurezas. Lendo o enunciado, eu tenho a impressão que se trata de uma questão de química, mas a prova é de física. E eu não tenho vergonha de dizer que sou uma antaquímica. Sempre gostei muito de química, mas por alguma razão não consegui assim evoluir tanto quanto na matemática, na física, que sempre me atraíram. Tá? E mesmo não tendo tanta experiência em química, uma questão como essa, em função dos dados e pela experiência que temos na análise que fizemos das energias do átomo de hidrogênio, pela similaridade com a impureza que o problema propõe, eu tenho condições de encarar um problema assim quase que com naturalidade. Apesar de ser reconhecidamente um problema difícil, ele acaba se resolvendo em poucas linhas, né? Desde que a gente tenha essa habilidade que, não tenha dúvida, o ITA cobra. Feito esse preâmbulo, é muito comum a ocorrência de impurezas em cristais semicondutores. Em primeira aproximação, a energia de ionização, aquela energia necessária, né, para você arrancar o elétron e assim do átomo e assim ionizá-lo, dessas impurezas pode ser calculado no modelo semelhante ao do átomo de hidrogênio. Considere um semicondutor com uma impureza de carga mais Z, atraindo um elétron de carga menos Z, como acontece no átomo de hidrogênio, é ou não é? Devido, no entanto, a interações com os átomos da rede cristalina, o elétron no semicondutor possui uma massa igual a mR vezes M0. M0 seria a massa do elétron em repouso, e esse mR seria uma constante adimensional, quer dizer, a presença das impurezas faz com que o elétron assuma uma massa diferente. Qual é a consideração química que permite alterar a massa do elétron? Eu não sei, nem sei se isso é conteúdo de química, até acredito que não, assim, oficial para ser aprendido. Mas não importa. A massa do elétron, né, que para o átomo de hidrogênio seria M0, e aqui não pense em massa relativística, elétrons, embora tenham alta velocidade, ela não chega a 10% da velocidade da luz, pode pensar em massa de repouso mesmo, mas no caso da impureza, devido, como o teste diz, a essas interações com os átomos da rede cristalina, a massa não é mais M0, mas é
MR vezes M0, esse MR funcionaria aí como um fator de correção. O conjunto impureza-elétron está imerso no semicondutor de permissividade εr. Tá? Normalmente a permissividade com a qual a gente trabalha, inclusive em problemas anteriormente já resolvidos, é a do vácuo, que deve ser próxima do ar, é o tal do ε0, como o Marcel tanto utiliza. Aí a pergunta, a razão entre a energia de ionização dessa impureza e a energia de ionização do átomo de hidrogênio igual a quanto? Então vamos lá, pensando no que nós já aprendemos sobre o átomo de hidrogênio em passado recente, já demonstramos que a energia do nível N pode ser expressa por menos M0 E a quarta sobre 8ε0 ao quadrado, H ao quadrado vezes 1 sobre N ao quadrado. Tem que decorar isso, professor? Eu juro que eu não sei decorar, mas eu sei deduzir. E já fiz isso para você recentemente. Conforme resultado do exercício 5, portanto feito em sala, que caiu no item 2011 da aula 26 regular. Tá? Essa é a aula 27? Sim, professor, essa é a aula 27. Então, com certeza, foi na segunda-feira passada. Dá uma conferida lá, vê se eu não estou mentindo, né? Então, lá nós chegamos a esse resultado. Tá? Eu também não tenho agora lembrança clara, mas se está escrito assim é porque eu dei uma conferidinha, deve ser isso mesmo. Então, essa é a energia do nível N. A energia de ionização do átomo de hidrogênio é aquela energia que você deve dispor para arrancar o elétron do estado fundamental até extirpá-lo do átomo, então até levá-lo ao infinito. E a energia cresce, né, à medida que você se afasta do núcleo. Então você calcula a energia do sistema no infinito menos a energia no nível 1. Essa diferença, evidentemente, é a energia correspondente ao trabalho que se realiza para produzir essa ionização. E infinito vale zero, né, se você trocar aí o N por infinito, ou quando N tende a infinito, seria como o matemático preferiria dizer, esse quociente tenderá para zero, menos E1, menos com menos vai dar mais, né? Daí não aparece o N, porque foi trocado por 1. Então, M0 E a quarta sobre 8ε0H ao quadrado é a expressão da energia de ionização do átomo de hidrogênio. De acordo com o enunciado, a massa do elétron passa a valer MR vezes M0. Então, você agora, para calcular a energia de ionização da impureza, substitui a massa não por M0, mas por MR vezes M0. E a permissividade relativa, que conforme o conceito da eletrostática εr é ε sobre ε0, então a permissividade do meio vale εr vezes ε0, é assim que nós devemos considerar lá no lugar de ε0, agora não é mais vácuo, mas sim εr vezes ε0 é o novo valor da permissividade, que lá está elevado ao quadrado, por isso aqui também fica ao quadrado. Ok? O restante fica, né? O 8 permanece, o H permanece, o E a quarta permanece, porque não há alteração nas cargas, né? As cargas continuam sendo mais E e menos E. E como ele pede a razão, né? Você finaliza dividindo 2 por 1. O M0 você simplifica, o E a quarta você simplifica, o H ao quadrado você simplifica, o 8 também. Ao dividir 2 por 1, você vai ter MR sobre εr ao quadrado, resposta da letra B. Essa seria, portanto, a razão entre a energia de ionização da impureza e a energia de ionização do átomo de hidrogênio. Não é? Ionizar, fazer com que o átomo neutro passe a ter carga pelo arrancamento do elétron. Até entendo, né? Esse processo de ionização era uma das coisas que eu aprendi, claro, lá na química, não sou tão anta assim. Mas a habilidade para poder desenvolver um problema que o enunciado parecia sugerir que seria cobrada, essa provavelmente eu não teria. Até a hora que eu percebi que é para fazer uma comparação com algo que eu sei. E é por isso que você está assistindo a esta aula, para saber que na prova mais difícil do ITA dos últimos anos, sem dúvida, foi essa de 2014. Uma das recentes também foi difícil, 2018, né? 2019 também não foi muito simples, não, mas não chegou aos pés da de 2014. Tá? Você teve questões, então, lá em 2014 deste tipo, e esse estilo se mantém até os dias atuais. Portanto, a gente precisa ter o espírito preparado para isso. E para ver que são questões difíceis, são, mas elas não chegam a ser impossíveis. Estão, sem dúvida, no nosso alcance. Tá? Selecionamos para hoje também uma questão agora do ITA de ainda 2014. Daqui a pouco virá uma de 2018,
Mas ainda 2014, uma questão que foi bastante criticada. No primeiro momento, o ITA não quis anular, considerou realmente a letra B como correta, como está no nosso gabarito. Hoje, se você consultar o site do ITA oficial, né, vai ver que essa questão foi anulada, quer dizer, todo mundo ganhou a nota, tá? Mas eu percebi o que o cara queria. O cara queria que você chegasse na letra B mesmo. Por quê? Porque outras inúmeras questões nesse estilo já haviam caído. E nas aulas de termodinâmica, gente, por favor, desculpe se pareço arrogante, mas nós trabalhamos muito e com a profundidade suficiente até para resolver aqueles problemas colocados como desafios que caíram no ITA, calculando calor cedido, calor recebido, rendimento da máquina térmica, os mais diversos tipos de perguntas que poderiam ser feitas em torno de transformações cíclicas como esta. Então, já caiu muito e provavelmente continuará caindo. Só que essa questão, claro que encrenca ela tem. Vamos ver qual é a encrenca, vamos ver qual é o encaminhamento e, olha, o ITA tem história de pedir questões que ele acaba reconhecendo erradas e depois de algum tempo vem a mesma questão corrigida. Ainda tempos atrás eu percebi em 2009 cair uma questão que havia caído parecida antes em 1965, acredita? Quer dizer, o fato de ser 2014 para 2021 não é uma distância assim tão grande. Então, eu espero que você esteja preparado para isso sim. Um recipiente contém um gás monoatômico ideal inicialmente no estado L, com pressão P e volume V, problema literal. O gás é submetido a uma transformação cíclica LMNL, absorvendo de uma fonte quente a quantidade de calor Q1 e cedendo a uma fonte fria a quantidade de calor Q2. Eu confesso que quando leio esse tipo de frase, eu assim leio com naturalidade. Isso é uma máquina térmica, né? Ela recebe calor da fonte quente, transforma em trabalho e rejeita o restante para uma fonte fria, como tanto a gente já falou. Pode-se afirmar que Q1 então Q1 é calor absorvido da fonte quente. Né? Seria aquilo que nas aulas de termodinâmica nós temos o costume de chamar de QL. Só que quando a gente analisa o ciclo, a gente percebe que ele é anti-horário. Nós aprendemos que o ciclo das máquinas térmicas, inclusive o ciclo de Carnot, aquele teórico ideal, é anti-horário. Se o ciclo é horário, você já ouviu de mim algumas vezes que isso combina com trabalho negativo, né? A área interna do ciclo é a área e combina com geladeira. Portanto, o enunciado está inconsistente. Porque se é uma geladeira, por ser o ciclo anti-horário, a geladeira não retira calor de uma fonte quente e cede a uma fonte fria. Ele retira calor de uma fonte fria. O interior da geladeira fica cada vez mais quente e joga para a sala, que seria a fonte quente. Está mais quente que o interior da geladeira. Não é uma transformação, claro que não é espontânea, o calor não poderia ir do frio para o quente, mas no caso da geladeira ele vai, por ser uma transformação forçada, por haver realização de trabalho externo, né? Então, se é uma geladeira, pelo sentido do ciclo, o enunciado não combina com a realidade. Isso já seria o suficiente para anular a questão, tanto que ela foi anulada. O ciclo é anti-horário, trata-se então de uma geladeira, o calor, olha o esquema aqui, já foi feito algum dia, né? O calor é retirado da fonte fria numa quantidade que eu chamei de Q1, tá? Porque ele fala que o calor é absorvido, embora lá esteja quente e aqui esteja frio, quer dizer, a figura está em desacordo com o enunciado, mas eu valorizei a palavra absorvendo, né? E o calor Q2 lançado, então, à sala não é lançado à fonte fria, mas à fonte quente. O enunciado, então, não combina com isso. O ponto foi considerado a todos os candidatos. Nós tentaremos expor o que talvez fosse a intenção do autor da questão. Então aproveito aqui esse esqueminha, né, para dizer que a geladeira, graças ao trabalho do compressor, provoca a vaporização no seu interior do fluido refrigerante. A vaporização é endotérmica, né, quando você sai do banho de piscina num dia com muito vento, quando a água que cobre a sua pele começa a evaporar, você sente frio, mais frio fora da água do que dentro dela. Não é? Porque para vaporizar a água rouba calor do seu corpo. No caso, essa vaporização forçada que ocorre lá dentro da serpentina acaba retirando o calor do freezer, do interior da geladeira e jogando para a sala, que assim fica mais quente.
Um balanço energético nos leva a escrever Q1 igual a tal mais Q2, né? Recentemente, em 2018, caiu uma questão, ou 17, uma questão de geladeira, também envolvendo a lei de Fourier, está lá na parte do professor Marcel, já vi essa questão. Essa matemática, esse balanço, então, frequentemente é necessário, Q1 igual a trabalho mais Q2, e a eficiência da geladeira, que aqui não se chama rendimento, costuma se chamar de eficiência, é a razão entre aquilo de bom que ela oferece, aquilo para o que ela foi construída, que é, desculpe, aqui há um erro, né? A coisa boa da geladeira é Q1, né? É Q1, é retirar calor do freezer. E o que ela precisa receber para isso é o trabalho, tá? Desculpem, aqui há um erro, eu vou fazer inclusive uma pausa para verificar o porquê desse erro, corrigirei depois no PDF, já volto a conversar com você. Voltando então, pessoal, realmente aqui está errado, aqui é Q1, tá? Eu vou arrumar no PDF, eu vou arrumar para vocês. Eu investiguei por que eu cometi esse erro. É questão de simbologia, que geralmente Q1 é como se representa o calor associado à fonte quente, e Q2 é como se representa o calor associado à fonte fria. Só que eu resolvi trocar os símbolos aqui, deveria ter arrumado também a expressão da eficiência, tá? Mas isso é irrelevante nesse problema, porque não foi a eficiência que foi pedida. De qualquer maneira, eficiência ou rendimento, né, é sempre a razão entre aquilo de bom que a gente consegue com o dispositivo, para que ele foi construído, no caso da geladeira, obviamente foi para produzir o frio dentro da geladeira, dividido por aquela energia, ou aquele trabalho, no caso, que é necessário fornecer ao sistema para que ele funcione. Tá? Então aqui deveria ser Q1 sobre tal. E como Q1 é tal mais Q2, daí decorre que essa eficiência, diferente do rendimento da máquina térmica, esta é maior do que 1. Né? Tudo isso é coisa já de águas passadas. Bom, mas a minha percepção do problema, tentando não criticar o teste, mas tentando entender o que o autor da questão queria, apesar da inconsistência já revelada, ele pede para calcular Q1. Então, Q1, para mim, é esse calor absorvido pela máquina. Então, no ciclo onde que o calor é absorvido, já aprendemos a discutir isso na termodinâmica, né? Entre L e M, o calor é absorvido quando ele é positivo, né? E calor é ΔU mais tal, de L para M a temperatura aumenta, porque a isoterma que passa por M é mais afastada da origem do que a que passa por L, né? E o trabalho é positivo porque o volume aumenta. Também no trecho MN o calor é recebido, é ou não é? De M até N o volume é constante, o trabalho é zero, o calor é ΔU mais tal, e o ΔU é positivo porque a temperatura aumenta. Já de N até L, daí o trabalho é negativo, e a variação da energia interna também. Então, com certeza, aqui o calor é cedido no trecho Ln, depois NL. Depois eu chamarei de Q2. Mas, pelo meu entendimento, o autor da questão queria que você calculasse o Q1. O calor é absorvido, então, no trecho Lm, mais o calor absorvido no trecho de M até N. Calor pela primeira lei da termodinâmica vale ΔU mais tal, duas vezes, então, somando dL até M, dM até N. Como se trata de um gás monoatômico, ΔU você calcula por 3 meios de NR ΔT, lembra? 3 meios, não 5 meios, nem 6 meios, já que o gás é monoatômico, o número de graus de liberdade, nesse caso, o tal do F é 3, lembra? E como NRT é igual a PV, né, por Clapeyron, você pode escrever PMVM, valores do final da transformação. Desculpe aqui novamente, teria de ser... Estou falando da transformação de L até M, não há o que desculpar, então o final é o ponto M, menos PLVL, o ponto inicial é o ponto L. Da mesma forma com o calor no trecho MN. ΔU mais tal, 3 meios de PNVN, menos PMVM, que é o início da transformação. Confira o que está escrito aí. Então, Q1 vale 3 meios de PMVM. Pressão em M, veja lá no gráfico, vale P, e o volume em M vale 4V. Observe lá. Menos PLVL. Em L a pressão é P, o volume é V. Mais o trabalho. O trabalho no trecho LM, eu esqueci de mencionar há pouco, vale 3PV, claro, né? Porque é P ΔV, a pressão é P no trecho LM, né? E a variação do volume é 3V. Daí que vem o 3PV que eu não mencionei há pouco. Mais 3 meios de PNVN, daí seria 4P vezes 4V, são os valores de pressão e volume no ponto N, menos PMVM, que seria a pressão P, volume 4V.
Operando, né, 4 PV menos PV dá 3 PV vezes 3 dá 9 PV sobre 2, mais 3 PV, 16 PV aqui menos 4 PV dá 12 PV, 12 vezes 3 dá 36 PV sobre 2. 9 PV sobre 2, mais 3 PV, mais 36 PV sobre 2, vai dar 51 PV sobre 2. Sim, porque 3 PV é 6 PV sobre 2. 9 mais 6, 15. 15 mais 36, 51. Confira a conta. Por isso, a minha opinião é que a resposta seria da letra B. Esse é, de fato, o calor absorvido neste ciclo. Porém, ele não é absorvido da fonte quente, e sim da fonte fria. Não é? Daí, só como exercício, estou calculando o Q2, né, o calor cedido entre N e L. Primeira lei da termodinâmica, ΔU mais tal no trecho NL. ΔU vale 3 meios de NRT ou de NR ΔT ou a variação do produto PV, né? Porque NRT é igual a PV. Então é PLVL, final da transformação, menos PNVN, início da transformação. E mais o trabalho, que agora é negativo. O trabalho aqui foi calculado pela área do trapézio, a área debaixo da linha. 4P é a base maior, mais P é a base menor, vezes a altura, que é 3V, sobre 2. Então fica 3 meios de PLVL, vale PV, sai do gráfico, menos PNVN, 4P vezes 4V. E a área, 4P mais P, né? 5P vezes 3V, 15V sobre 2. PV menos 16 PV dá menos 15 PV vezes 3 dá menos 45 PV sobre 2, menos 15V sobre 2, fica menos 60 PV sobre 2. Faltou P aqui também, me desculpe, faltou P, né? Corrigirei no PDF. Isso te leva a menos 30 PV. E daí a resposta seria a letra A? Essa não pede em módulo. Então, para mim, está claro que o que o autor da questão queria era que a resposta fosse a da letra B. No entanto, talvez atendendo a apelos, sei lá de que fonte, o ITA resolveu anular a questão pelos motivos revelados. Mas se ela voltar a cair, similar, ela virá corrigida. Então, a maneira de encaminhar o problema, espero tenha ficado claro. Certo? Não estou defendendo a questão, não. Apenas me posicionando de maneira a não tentar achar defeito nas questões na hora da prova. Não é hora de criticar, a não ser que seja prova discursiva. Aí, é claro, é desejável que você argumente. Mas numa prova objetiva, deixar a resposta em branco dizendo que está errada, você está pedindo para perder a questão. O ideal é que você tente descobrir como que a pessoa queria que você fizesse, caso esteja de fato errada. Certo? Então, foi mais uma questão de ITA 2014. Agora, por alguma razão de natureza didática, alguma razão relacionada com o que se tem falado nos últimos tempos, eu estou escolhendo uma questão de ITA 2018. Tá? Física moderna tem caído direto. Tá? Salto quântico é uma das perguntas mais frequentes. Um átomo de hidrogênio emite um fóton de 2,55 eV na transição entre dois estados estacionários, não diz quais, né? Nós vamos considerar que seja do estado N' para o estado N, com N menor que N', porque a energia em N' é maior que em N, né? Então, se o fóton é emitido, diminui a energia, tá? E a diferença de energia é a energia do fóton, como você sabe. Nós também já verificamos, sem que eu tenha enfatizado muito, que a velocidade nas órbitas mais próximas do núcleo, como na gravitação também, são maiores, né? Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, fazendo a analogia com a gravitação, dá uma volta completa em 88 dias, não apenas porque a circunferência tem um raio menor do que a de Plutão, por exemplo, que é o planeta mais distante do Sol, mas também porque ele é mais veloz. Plutão, que é o planeta mais distante do Sol, recentemente rebaixado, não é mais um planeta, é apenas um corpo celeste, leva 250 anos para completar a volta. Com o átomo de hidrogênio ocorre algo parecido. Isso, no caso, é dado. A razão entre as velocidades dos elétrons nesses dois estados é meio. Então, Vn' dividido por Vn é meio. Quer dizer, no estado excitado, a velocidade é a metade do que é no estado final.
Ou seja, no estado final a velocidade será o dobro do que no estado excitado, que eu estou aqui chamando de N'. Tá? Determine a energia potencial, isso aqui é a potencial, não é a total, do elétron, que na verdade não é do elétron, é do sistema, né? KQQ sobre R, né? Assim calcula, essas cargas são do elétron e do próton, que por acaso são iguais. Tá? Eu critico aqui a maneira como o teste foi colocado. Essa energia potencial que você vai calcular não é a do elétron, isso não tem sentido. A NGH não é energia potencial de um corpo a uma altura H, porque o G tem a ver com a Terra, é também uma energia devida ao sistema, como menos GMM sobre R da gravitação também é. Vocês não concordam com isso? Então o que ele quer é a energia potencial do sistema no estado final desse átomo, portanto no estado N, e ele dá a fórmula, né, desobrigando-o a saber de cor, mas nós já cansamos de ver, né? A energia no estado N vale menos 13,6 sobre N ao quadrado na unidade elétron-volt. Nós vamos então assumir que a transição se dá do estado N' para o estado N. E como a pergunta é energia potencial do sistema no estado final, é EPN que eu quero. Final não é N' não, é N, né? O salto quântico se dá de N' para N porque o fóton foi emitido, então a energia do sistema deve ter diminuído numa quantidade igual àquela que o fóton levou. Como nós vamos precisar lidar com a velocidade, isso me obriga a lembrar de força centrípeta igual força elétrica. Lembra disso? mv² sobre R igual a KE² sobre R ao quadrado, lei de Coulomb. Cancele o R com o quadrado, você vai, e passe o R multiplicando, né, vai ter, e passe o M dividindo. Aqui eu preferi fazer isso para concluir que V ao quadrado vezes R é igual a KE² sobre M. Isso é uma constante. Tá? Por que eu fiz isso? Na verdade, eu esqueci de mencionar que é dado como que o raio varia. Isso aqui também não é novidade para vocês. Nos problemas 1 e 2 da primeira aula de mecânica quântica, nós já demonstramos isso. Problema 2, no caso. Os raios variam desta maneira. Tá? O raio para n igual a 2 é 4 vezes o raio para n igual a 1. O raio para n igual a 3 já é 9 vezes. Né? Um dia nós já demonstramos. Ele dá a relação entre os raios, mas também fala de relação entre velocidades. Esta relação já foi obtida semelhante naquela aula, deve ter sido numa das aulas de quintas-feiras, né, em que havia sido dado o raio e o período no estado fundamental, e você acabou calculando o raio e a velocidade no primeiro estado excitado. Uma delas acredita até que tenha sido dada e um tempo de 10 a menos 8 do segundo naquele problema, lembra? E ele perguntava no estado excitado quantas voltas o elétron dava recentemente. Tá? Então, esse aspecto, me parece, ainda não foi muito explorado. Essa relação é útil porque ela relaciona velocidades e raios, lá apenas raios. Ok? Então, o produto V²R, isso pode ser generalizado, é igual a KE² sobre M, o que para o átomo de hidrogênio é uma constante. Né? Constante eletrostática é constante, carga elementar é constante, e a massa, no caso do elétron, é uma constante também. Por isso você pode escrever Vn ao quadrado Rn igual a Vn' ao quadrado Rn'. Beleza? Vn ao quadrado, no lugar de Rn, você vai colocar n ao quadrado raio de Bohr, que é o R1, na verdade. Né? Igual Vn do outro lado, Vn' ao quadrado, desculpe, vezes Rn', tá? Você vai escrever n' ao quadrado vezes Rb com base na mesma relação que o teste deu e que já é conhecida. Na passagem seguinte, você cancela o Rb e tira a raiz quadrada dos dois membros. Vn vezes n igual Vn' vezes n'. Esta é uma preciosa relação, não estou pedindo que decorem, que relaciona as velocidades nos diversos níveis. No caso, Vn vai ser 2Vn', né, como consequência do que foi dado. Vezes n igual a Vn' vezes n'. Cancelando Vn', você conclui essa preciosa informação, n' vale 2n. O teste não diz de que estado para qual estado, se foi do 2 por 1, do 4 por 2, do 3 por 1, do 5 por 3, sei lá. Mas quando você sabe que n' é igual a 2n, é uma relação muito útil sobre esses valores, que devem ser inteiros, é claro. A seguir, vamos explorar o dado da energia do fóton. Então,
A energia que você tinha quando no estado excitado EN' menos aquela que você passa a ter depois da emissão do fóton é a energia que o fóton levou, né? EN' vale menos 13,6 sobre N' ao quadrado pelo que é dado, em seguida menos com menos dá mais 13,6 sobre N ao quadrado. Com certeza no lugar de N' vamos colocar 2N, 2N ao quadrado fica 4N ao quadrado, mais 13,6 sobre N ao quadrado igual a 2,55. No passo seguinte, multiplicamos tudo por 4N ao quadrado, fica menos 13,6, 4 vezes 13,6 dá 54,4, e 2,5 vezes 4 dá 2,55 vezes 4 dá 10,2 vezes N ao quadrado. Você multiplicou tudo por 4N ao quadrado. Essa equação tem uma incógnita, só leva-te tranquilamente a N igual a 2. Eu quero a energia potencial no nível 2, então. Não é a total que eu quero. Se eu quisesse a total, era só trocar o N por 2 e estamos conversados. Eu quero a potencial. Então, lembre que a energia total é a cinética mais a potencial. A potencial vale menos KQQ sobre D, né? Então menos KE quadrado sobre R, porque as cargas do elétron e do próton são iguais a E. Então a energia total vale a cinética, mv quadrado sobre 2, menos KE quadrado sobre R. Mas mv quadrado, isso já apareceu no problema anterior e agora há pouco de novo, né? mv quadrado, se você aqui passar o R dividindo naquela igualdade lá em cima, vale mv quadrado, vale o quê? Vale KE quadrado sobre R. Como lá está sobre 2, né? Fica KE quadrado sobre 2R. Menos KE quadrado sobre R. Tirando o mínimo, KE quadrado, menos 2KE quadrado, lá menos KE quadrado sobre 2R. Isso é energia total, né? Quando a potencial era menos KE quadrado sobre R. Por isso, se você esquecer o 2 aqui, o restante é o EP, né? Então o E vai ser o EP sobre 2. Tem gente que decora isso. Tem gente que decora isso. Proibido não é. É também uma regra que pode ser generalizada. A energia total é a metade da energia potencial. Isso vale na mecânica quântica, no átomo de Bohr, como vale para a gravitação também. Então a energia potencial vale 2 vezes a total. 2 vezes menos 13,6 sobre N ao quadrado, com N valendo 2. Daí só fazendo a conta, você chega no menos 6,80. O que você achou dessa questão? Não é fácil, mas não é impossível, né? 2014, todas as questões ou davam trabalho, eram difíceis, tá? Essa até é uma das mais redondas, digamos assim, de todas. Então prepare-se para isso. Infelizmente isso de fato ocorre, mas nada que você não consiga desenvolver. Ok? E para finalizar, mais uma questão assim escolhida não muito ao acaso, confesso, uma questão que me preocupou muito quando caiu. Você vai ver, a questão é uma questão de mecânica agora, o foco é ITA 2014. Você lembra daquela questão do pêndulo balístico? A gente sempre resolve em sala, é um problema clássico, no ITA já caiu várias vezes. Aquela técnica para determinar a velocidade com que uma bala sai do cano do revólver, onde você suspende uma esfera de madeira por um fio, a bala com a esfera em repouso, suspensa pelo fio, feito um pêndulo, né? Mas só que parado. É disparada contra a grande esfera, ela fica dentro da esfera, claro, choque inelástico, ocorre perda de energia mecânica, a bola sobe até uma determinada altura e daí passa a balançar. Tendo as massas da bala e da esfera e tendo a altura até onde o conjunto se eleva e tendo a aceleração da gravidade, naquela aula nós calculamos a velocidade do projétil. Isso já caiu muitas vezes, chama-se pêndulo balístico. E o ITA, querendo pegar os incautos, propôs uma questão que parecia ser a do pêndulo balístico, e quem raciocinasse exatamente como a gente fez lá, acabava errando, por alguma razão, porque o enunciado, não estou criticando a questão é boa até, mas com certeza ela pegou os incautos. Do que você está falando, professor? Último slide de hoje. Estou falando disso aqui. ITA 2014. Em vez de ser uma esfera de madeira suspensa ao teto, é um disco rígido preso ao teto em um ponto. Então o que vai acontecer de diferente? Quando o projétil for disparado contra o disco, da maneira como está sendo feita a suspensão, embora o conjunto vá oscilar, feito um pêndulo, vai haver uma força horizontal atuando, exercida pelo elemento de fixação sobre o disco.
Então esse sistema não é horizontalmente isolado. Você não pode aplicar QI igual QF. Tá? Naquele problema do pêndulo balístico, tudo bem, porque daí era a esfera suspensa por um fio, né? A tração era vertical, não havia força horizontal. Força externa horizontal não havia, aqui vai existir. Então esse é o detalhe, sem ficar fazendo muito suspense em torno da questão. Então veja como a questão deveria ser analisada, é uma questão teórica. Um disco rígido de massa M centro O pode oscilar sem atrito num plano vertical em torno de uma articulação P. O disco é atingido por um projétil de massa muito menor que a do disco, como acontece no pêndulo balístico também, que se move horizontalmente com velocidade v no plano do disco, plano vertical no caso, após, sendo que existe um campo gravitacional. Após a colisão, o projétil se incrusta no disco, tal como no pêndulo balístico, né? E o conjunto gira em torno do ponto P até atingir o ângulo θ. Tá? Depois disso, se esse é o ângulo maior, né? Ele vai passar a oscilar com a bala já incrustada no disco, feito um pêndulo eternamente. Se não houver atrito nem resistência do ar, a energia mecânica depois disso será conservada com certeza. Então o que se pode afirmar? Primeira afirmação, a quantidade de movimento conjunto projétil-disco se mantém imediatamente antes e após a colisão. Normalmente a gente faz isso, né? QI igual QF, aqui ela é falsa. Falsa porque tem uma força externa horizontal. Tá? Com certeza o QF é menor que o QI. Essa força horizontal que a articulação faz no disco tira um pouco da quantidade de movimento da bala. Tá? Ah, mas no pêndulo balístico não era assim também? Não, porque daí a força não era horizontal. Aquele sistema era assim, aliás, aquele era horizontalmente isolado, porque havia força externa que era o peso, né? E no primeiro momento a tração, mas essas são verticais. Então o sistema não é isolado por este motivo, força horizontal exercida por P. A segunda, a energia cinética do conjunto projétil-disco se mantém a mesma imediatamente antes e depois da colisão? Obviamente não, nem aqui nem no pêndulo balístico. Por quê? Porque existe deformação permanente. Nesse tipo de choque que não é elástico, né, não há conservação de energia. Aí não tem dúvida, a 2 é falsa. E a terceira, a energia mecânica do conjunto imediatamente após a colisão é igual à da posição de ângulo θ sobre 2. Quer dizer, quando o ângulo varia de θ sobre 2 até θ, aí a colisão já passou, né? A perda de energia devido à colisão já ocorreu, como não há atrito, né? Por não haver atrito e pelo fato daquela força, embora atuante, não realizar trabalho, porque ela não muda a posição do seu ponto de aplicação, então aí sim haverá conservação da energia mecânica. Esse disco vai ficar oscilando num eterno movimento de vai e vem. Tá? A história do ITA também conta isso. Questões que exigem cuidado com a interpretação e pegadinhas. Essa eu considero uma pegadinha, porque o aluno bem preparado vai pensar na questão do pêndulo balístico e vai pensar em QI igual QF, apesar do choque não ser elástico. Certo? Então eu espero que com esses exercícios você tenha despertado para essas armadilhas que existem no ITA e principalmente se tiver uma prova em 2020, para a entrada em 2021, tão difícil como foi a de 2014, e a história infelizmente tem sido mais ou menos essa, ultimamente as provas têm sido difíceis, eu assim as considero, mas não tanto, tá? O bom seria que elas fossem um pouco mais em cima de questões marcantes, dessas que o ITA realmente costuma colocar, mas eles estão inventando realmente muita coisa, o que acaba sendo ruim para o candidato bem preparado. Mas é tal história, é ruim para todo mundo, e mesmo que a gente não gabarite, o máximo que a gente possa acertar poderá ser, deverá ser, eu acredito que vai ser suficiente para que você tenha sucesso. Claro que se puder gabaritar, melhor. Agora, o perigo de se sair desta prova, porra, gabaritei a prova, estava fácil, pode ter certeza que vai ter gente falando a mesma coisa. Né? Então é normal e talvez até saudável que algumas questões assim, tipo sinistras, possam acontecer. Certo? Então, gente, vamos agradecer a bondade divina. Eu sou muito grato a Deus porque nos deu condições, mais uma vez, já pela enésima vez, até nem quero saber quantas vezes,
um curso de preparação para o ITA está sendo concluído. Claro que vem a revisão, simulado na próxima semana, a revisão logo depois, tudo será repassado e nós vamos ficar juntos até o último momento. Tá? E este ano, como temos dito nas nossas lives, isso não é jogar confete para vocês, que se fosse o caso de fazer críticas nós as faríamos, né? Nós estamos muito confiantes no sucesso dessa plateia. Nunca tivemos uma plateia tão qualificada quanto esse ano. Isso a gente está notando, provavelmente pelas estatísticas, embora elas também não sejam tão confiáveis, porque as provas são diferentes ano após ano, mas pela própria expressão, pelo próprio comportamento de vocês. Tá? E se aliarmos isso a dificuldades que as instituições têm tido para essas aulas remotas. Em muitos lugares as dificuldades são seríssimas. Tá? Em locais menos abastados, digamos assim, em que o aluno não tem tanto cacife, o acesso à internet é complicado, todo mundo sabe disso. Tá? E nós nos adaptamos rapidamente graças a essa plataforma do professor Canto aí a nos assessorar. Né? E isso, aliado ao aumento do número de vagas, como temos dito aí durante as lives, são motivos, aliado à qualidade do nosso corpo docente, a esperar um ótimo resultado. Então é com essa confiança que eu espero que você enfrente os exercícios que vem a seguir, reflita sobre o que você ouviu, tá? Conte sempre com seu professor e faça um bom simulado na próxima semana e que acompanhe também os últimos momentos com a nossa revisão final. Mas antes do simulado ainda teremos, é claro, a aula de quinta-feira. Deve ser pêndulo, gravitação, MHS, gravitação que já foi, né? Então deve ser MHS ou pêndulo provavelmente, ou ondas superficiais, ou cone de Mach, um desses assuntos aí está programado. Mas enfim, isso é conversa para a próxima aula. Obrigado pela sua atenção, forte abraço, até breve.